Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26 de Atos. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se-te de que defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Olha a classe, a segurança, a firmeza e sabendo dirigir a palavra com respeito àquela autoridade que estava ali. E Paulo era uma pessoa considerada hoje, dentro da nossa profissão, equivalente a um desembargador. Abandonou tudo para ser um trabalhador do Cristo, não perdeu o título, mas não exercia a função. Trabalhava-se construindo tendas como tecelão para se sustentar e caminhando pelo mundo para divulgar o Evangelho do Senhor. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Com todos aqueles que ele conviveu, com todos aqueles que ele trabalhou, a vida dele foi marcada por retidão, por bom cumprimento dos deveres. Sabendo de mim, desde o princípio, se eu quisesse testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Era um fariseu autêntico, cumpridor das normas, cumpridor das regras, defensor de Moisés, ferrenho e conhecedor das Escrituras. E agora, pela esperança, pela promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Então ele tem a esperança de trabalhar servindo a Deus para conseguir a sua libertação. Assim como todas as tribos devem servir a Deus noite e dia, ele estava servindo a Deus noite e dia. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite dos mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Aí ele relatando agora que como que aquela pessoa que se fez Deus iria morrer e ressuscitar entre os mortos. Isso não dava para a cabeça dele, ele não aceitava bem isso, embora conhecesse as Escrituras. E contra Jesus ele praticou muitos atos realmente, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Tomava atitude extremamente arbitrária, extremamente violenta contra os cristãos, prendendo, matando, apedrejando, porque ele era um ferrenho defensor de Moisés, um ferrenho defensor das antigas Escrituras. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Todos que ali estavam viram aquela luz, sentiram a presença daquela luz. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Porque Paulo, na mente dele, nas ações dele, era impossível tomar alguma ação contra tudo que ele havia aprendido, contra tudo aquilo que ele fazia. Porque ele estava fazendo, dentro das leis hebraicas, o certo. Perseguir todos aqueles judeus que deixassem de crer em Moisés, tal qual eles queriam que crescem. Parassem de esperar o Messias para acreditar em alguém que foi preso no madeiro e nada fez. Era simplesmente um filho do carpinteiro. Mas
Ao tomar consciência de que aquele era Jesus, ele começa então a mudar e, logicamente, que mudar o rumo da sua existência, ele teve que mudar 180 graus do que ele estava fazendo. Ele estava indo para lá, teve que voltar para cá. Absorver novos conhecimentos, novas ações para poder falar com segurança. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Não bastasse aquilo que Paulo já tinha visto, naquilo que ele via, ele ainda iria mostrar outras coisas a Paulo, para que ele fosse ministro de Jesus, para levar o Evangelho a todos os corações. E aqui, mostrando para Agripa que Jesus aparece para ele, conversa com ele e avisa para ele que ele tinha que tomar todas aquelas ações, mudar totalmente o rumo da sua vida. A partir daqui é o seu ponto de mutação. Antes, ferrenho perseguidor dos cristãos, agora um grande divulgador do cristianismo. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. A partir daquele momento, Paulo tinha que ter cuidado com os gentios, com os judeus, e trabalhar mais com os gentios. Então, quando todos clamaram para que ele não fosse a Jerusalém novamente, ele deveria ter tido a prudência de não ir. Mas certamente querendo passar aquela última festividade em Jerusalém, porque a partir dali ele iria para Roma, ele foi e passou longos dias de aperto, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então ali ele tinha que redimi-los dos pecados entre aqueles que por sorte estavam sendo santificados pela fé em Jesus. A partir daquele momento, muitos iriam passar a ter fé em Jesus, iriam seguir com Jesus e seguir a Jesus. Portanto, a importância de Paulo no engrandecimento daquele trabalho, no engrandecimento daquelas ações que ele tinha que tomar. Pelo quê? Ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Que isso, a visão celestial, para os judeus era sagrado. Se você tivesse uma visão celestial, se você tivesse testemunha de que você teve aquela visão, você deveria segui-la e respeitá-la. Apesar de que algumas atitudes e ações das lideranças eram contrárias, porque ele contrariava aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles pensavam. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e os gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E como Agripa sabia muito bem o que era uma obra digna de arrependimento, que as lideranças judias falavam, então ele viu que ele estava ensinando as pessoas a serem obedientes, a serem dóceis, e que não criariam problema para a administração. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. O motivo que eles acusavam, que eles tentavam matá-lo, é porque ele ensinava para os gentios. Ensinava os gentios a terem mais amor uns pelos outros, respeitar as leis divinas e seguir os ensinamentos do Cristo. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então, tudo aquilo que ele fala é explicar aquilo que Moisés e os profetas disseram que deveria acontecer, aconteceu, e se aconteceu, Jesus era o Cristo. Porque estava previsto, estava dentro da lei aqueles ensinamentos. E isto é
que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, a partir daquele momento, ele trabalhava ensinando que Jesus era a luz, tanto para o povo hebreu como para os gentios. Todos recebiam aquela luz do amor do Cristo e ele se tornava então um porta-voz do Cristo para todas aquelas pessoas. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse Festo em alta voz. Essa frase é muito interessante. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo as palavras de verdade e de um são juízo. Ele não estava delirando, não estava fora de si. Ele estava mostrando a realidade do que ele tinha vivenciado. E Festo já estava ficando preocupado, que uma luz do céu vem para falar com ele, pedir para que ele faça todo aquele trabalho, e ele começa a fazer. Porque o rei, diante de quem falo, com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. O rei de Israel, Agripa, tinha conhecimento das Escrituras, sabia da questão dos profetas, sabia que existiam aparições, que os grandes profetas tinham esse poder de ver, de comunicar com os espíritos. Os profetas, na realidade, eram médiuns. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Esperto. Antes que ele responda alguma coisa contra ele, Paulo, ele responde que ele acredita que sim. Por quê? O Agripa estava diante de Festo, que era o governador romano da Judéia, a maior autoridade ali naquele momento. Então Paulo já tinha que deixar tudo amarrado para que Agripa não tivesse como escapar das suas afirmações, das suas palavras. E disse a Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Então Agripa estava por um triz para se tornar cristão naquele discurso de Paulo. Já balançou. E disse Paulo, provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Quando ele fala aqui para o povo convertir, ele pensa que pede a Deus para os converterem a serem cristãos tal qual ele é, exceto nas cadeias que ele estava preso. Dizendo ele isso, levantou o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados. A partir desse momento, quando ele fala que esperava que Deus os tornasse cristãos, saem todos eles de fininho, levantam, saem e deixam Paulo sozinho. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte, ou de prisões. E Agripa disse a Festo, bem podia soltar-se esse homem se não houvera apelado para César. E eles mantinham a palavra, apelou para César, vai para César. Porque como era justo, Agripa e Festo ali naquele momento poderia soltá-lo, mas soltar Paulo não era uma condição segura. Isso é importante nós entendermos, porque os judeus ainda intentavam matá-lo, porque viam que nele um grande pregador do cristianismo, um grande divulgador do cristianismo nascente. Paulo, constantemente assessorado por Estevão e também por Jesus, em alguns momentos Jesus mesmo se apresentava para ele e dizia o que ele podia, o que ele não podia fazer, para onde ele tinha que ir, mostrando e deixando as marcas do amor e do sentido cristão em toda aquela região, por onde passou, caminhou, trabalhou e lutou para que o Evangelho se estabelecesse nos corações. Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, nos dê força para prosseguirmos, nos dê força para abrirmos-nos nos corações e procurarmos chegar até Ti, Senhor. Hoje e sempre, que assim seja.